Ah, 18 de novembro. 80 anos da União Socialista das Mulheres da Coreia, a principal organização de mulheres do país desde 1945. Responsável por trabalhar pela emancipação feminina na Coreia e a garantia do desenvolvimento da questão feminina no país. Hoje, com tanta participação feminina na vida social coreana, como na política, com a camarada Choi Son-hui, ministra das Relações Exteriores, e a camarada Kim Yo-jong, membro da Comissão de Assuntos Estatais da República, são frutos de um longo trabalho e esforço da União Socialista das Mulheres da Coreia. Durante a Guerra de Libertação anti-japonesa, mulheres se destacaram nas fileiras armadas e na luta popular contra os colonizadores japoneses. Como a camarada Kim Jong-suk, heroína da luta armada e participante ativa da construção democrática e socialista da Coreia no pós-libertação. E a camarada Kang Pan-sok, criadora da Associação das Mulheres Anti-Japonesas, se tornando base para a luta pela emancipação feminina após a libertação da Coreia. A questão feminina na Coreia se via presa na lógica social feudal, em que as mulheres eram subjugadas à figura masculina, privadas das atividades sociais e da alfabetização, limitadas às atividades do lar e levadas ao extremo na colonização japonesa, levando as mulheres à situação de miséria e escravidão pelos colonos imperialistas. Agora, em uma Coreia livre, o processo democrático propiciou para que esse cenário mudasse, mas que dependia do esforço e trabalho das próprias mulheres. Tanto que Kim Il-sung funda a União Socialista das Mulheres da Coreia, naquele tempo histórico, União Democrática das Mulheres da Coreia, com esse propósito. Somente a luta organizada feminina podia levar as mulheres a uma emancipação social completa, uma mudança radical na percepção social sobre a posição das mulheres na sociedade. Como Kim Il-sung diz em seu discurso proferido para as trabalhadoras comunistas da União das Mulheres em 1946. A União das Mulheres deve organizar adequadamente as donas de casa e as trabalhadoras comunitárias para que participem ativamente do esforço nacional. Devemos intensificar a luta contra as tradições feudais que as prendem ao lar para que todas possam, além de ajudar os maridos na construção nacional, educar bem os filhos, administrar seus lares de forma consciente e, sobretudo, contribuir diretamente para a edificação do país com seu próprio trabalho. A orientação estava clara: romper com a norma social da velha sociedade pela introdução das mulheres no trabalho político, no trabalho social e sendo alfabetizadas. Mesmo com a promulgação da Lei de Igualdade de Gênero em 1946, que igualava os direitos aos homens e mulheres, a luta organizada pela emancipação feminina passou por desafios, pois ainda predominavam os resquícios da velha sociedade feudal e colonial na Coreia. Por meio da violência de gênero, das tentativas de impedir que as mulheres participassem ativamente da política, questionando suas capacidades de liderança.
Por isso que as mulheres deveriam estar organizadas. Mesmo com uma lei, se deveria mudar um pensamento social para que as mulheres tenham conforto em exercer posições que antes eram apenas ocupadas por homens. A camarada Kim Jong-suk, heroína da Guerra de Libertação Anti-Japonesa, foi a principal responsável por orientar esse nobre objetivo ao caminho mais assertivo e avançado, seguindo o propósito máximo de emancipação feminina e a construção do socialismo e da nova Coreia, a Coreia Democrática. Kim Jong-suk foi responsável pela integração das mulheres ao mercado de trabalho e na vida política, como discursado pela camarada no dia das eleições locais de 1946 em Pyongyang. Nós, mulheres, que constituímos metade da população, participamos hoje das primeiras eleições democráticas como eleitoras legítimas. Além disso, muitas mulheres foram indicadas como candidatas nas eleições para comitês populares de diferentes níveis e foram eleitas. Este é o primeiro acontecimento de júbilo feminino na história do nosso povo de 5.000 anos. E isso também demonstra com força que nós, mulheres, livres de todos os grilhões pessoais e sociais e de toda discriminação, tornamo-nos senhoras de nossa vida sociopolítica. Camaradas como Park Chung-hye, a primeira presidente do Comitê Central da União Socialista das Mulheres da Coreia e membro do primeiro Comitê Central do Partido do Trabalho da Coreia, a camarada Roh Chung-suk, também membro do primeiro Comitê Central do Partido do Trabalho da Coreia e foi chefe da Justiça do Supremo Tribunal da República e ministra da Saúde da Coreia Popular, uma forte figura do movimento de libertação sexual da Coreia Popular durante o domínio japonês e na Coreia Liberta, foram grandes representações femininas na política da República, ambas reconhecendo a incrível liderança de Kim Jong-suk pela emancipação feminina e pela emancipação do pensamento feminino. Toda essa luta e disposição são responsáveis por hoje as mulheres estarem ativamente na vida social coreana, com direitos garantidos pela Lei de Proteção aos Direitos das Mulheres da República Popular Democrática da Coreia, que na versão de 2015 reafirma a igualdade entre o homem e a mulher, a proibição da discriminação e violência contra as mulheres, a liberdade de maternidade, a proteção às mulheres grávidas, direito ao casamento livre, a propriedade em caso de divórcio, garantia das condições de trabalho, a obrigatoriedade dos comitês populares de adotarem e executarem planos para a proteção dos direitos das mulheres, de acordo com o plano estatal, colocando a União Socialista das Mulheres da Coreia como a organização responsável por assegurar os direitos das mulheres, tendo como obrigatório todas as instituições e organizações da República a seguirem esta lei. Realmente, as mulheres conquistaram muito na Coreia e tem muito mais a conquistar. Mas pensando no cenário internacional, ainda é lamentável a situação das mulheres. Mesmo com tantas discussões e avanços, ainda são subjugadas a decisões de figuras masculinas sobre seu destino. Mulheres pobres, sem direito à maternidade, sem assistência, vivem na margem da miséria. Muitas largam a escola, pois engravidam na adolescência, sem medidas governamentais que assegurem uma qualidade de vida, que lhe forneçam segurança. A violência contra as mulheres não parou e tende a continuar pelo papel moralista que as forças reacionárias tendem a impor na figura feminina, seguindo o oposto da emancipação do pensamento feminino, e sim buscando aprisionar o pensamento feminino e a vivência feminina em uma lógica moral e servil. O Brasil é o 5º país com maior índice de assassinatos de mulheres por razões de gênero. Cresce um discurso impulsionado por forças reacionárias e fascistas que questionam uma necessidade de leis contra a violência de gênero. Na sociedade, ainda persiste uma lógica masculinista que reduz as mulheres a objetos.
limita seu papel à maternidade, desvaloriza o trabalho doméstico e desestimula a denúncia de violência doméstica e de violência de gênero. Mesmo com leis promulgadas em 2015 e atualizadas em 2024 para combater a violência contra as mulheres, o Brasil continua, ano após ano, a registrar o aumento dos casos de feminicídio, assédio e estupro motivados por razões de gênero. Mesmo diante das adversidades, as mulheres seguem lutando diariamente pela emancipação feminina e pela melhoria da qualidade de vida coletiva, no Brasil e no mundo, se organizando, se mobilizando, reafirmando que as mulheres podem e devem ocupar espaços ainda dominados por figuras masculinas, que as mulheres devem ser donas de seu próprio destino, que o papel social feminino não deve se limitar à subordinação ao homem, mas sim afirmar sua plena autonomia e protagonismo. Voltando à Coreia Popular, o protagonismo feminino é encontrado em diversos espaços, no trabalho, na televisão, como a histórica âncora de TV Rim Chung-hee, na música como as históricas artistas Kim Kwon-soo, Cho Kun-hwa, Lee Jong-soo, Yeon Chon e hoje a incrível Kim Il-kyung. No esporte, o futebol feminino sub-17 é motivo de orgulho nacional, acumulando vitórias históricas e muitos títulos nos últimos anos. A presença feminina em diversas áreas da sociedade coreana é bem forte, né? Bem parecido com o que temos no Brasil, em uma certa escala. Na Coreia Popular, as políticas são usadas para preservar a emancipação do pensamento, a emancipação feminina, e garantir que as mulheres ocupem cada vez mais espaços que antes eram dominados por figuras masculinas. As mulheres cada vez mais ocupam os sindicatos, em cargos de importância para a construção socialista. Cada vez mais mulheres são cientistas, compondo o Exército Popular da Coreia, participando do contínuo e pleno desenvolvimento da Revolução Coreana. Inevitavelmente, a história das mulheres coreanas que saíram de uma velha sociedade que as subordinavam à figura masculina e agora constroem o socialismo com protagonismo, inspiraram, inspiram e ainda irão inspirar muitas mulheres em todo o mundo, fruto de seu longo trabalho e intensa dedicação. Agora, ouviremos a saudação de uma de nossas representantes da Liga de Amizade com a Coreia Brasil, expressando nossa admiração e enviando nossas felicitações e solidariedade às bravas heroínas coreanas. Em nome do Movimento de Solidariedade à Coreia Popular, saudamos os 80 anos da União Socialista das Mulheres da Coreia, desejando contínuas vitórias pelas guerreiras coreanas. Viva a União Socialista das Mulheres da Coreia! Os 80 anos da União Socialista de Mulheres da Coreia precisam ser comemorados por mulheres de todo o mundo por ser um grande exemplo de organização feminina. Na Coreia Popular, onde mulheres possuem cargos importantíssimos para a sociedade, esta organização teve grande papel na luta contra a violência contra a mulher e na emancipação feminina do país. Sonho com o dia em que teremos uma organização tão forte assim com as mulheres do Brasil. Viva a União Socialista das Mulheres da Coreia! Yeonmae Manse!